de Bahia bem com Pedrito, mas o tempo não dá, Pedrito, sabe por quê? Que pena. O tempo tá esgotado, 5h40. Olha, amigos, final deste espetáculo começado exatamente às 4 da matina com o Aquarino e Itamar Jardina. Estou bem do seu lado. O talento faz a diferença. A estação AM difusora com esse brilhante técnico, eminente técnico, esse favo de mel, esse mel de abelha de criatura. Como é o nome dele? É o Arindo Carlinhos Luiz. Ele é nosso irmão. Em Cristo Jesus Nazareno. Transmissores com Diogo, Afonso, Antônio e Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da rádio difusora. E você está aí, prezado amigo, campeão dessas madrugativas todas. Nós desejamos aqui agradecer a sua muito honrosa audiência, a sua muito estimada e querida presença nesta plateia iluminada só de amigos da madrugada, desejando ao amigo uma quinta exuberantemente bela, feliz quinta-feira, feliz 18 de maio, tá certo? Não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo e Nossa Senhora Aparecida. Até mais ver com a graça de Deus. Bom dia. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta edição? Gilmar Mendes deve julgar pedido da Assembleia para eleger governador por via indireta. Governador lança plano emergencial para zerar a fila de cirurgia nos hospitais do estado. Brasil amanhece impactado. Terremoto em Brasília. Dono da JBS gravou Temer pedindo aval para comprar silêncio de Eduardo Cunha. Planalto é avisado que base aliada quer renúncia do presidente. Presidente do PSDB, Aécio Neves, também foi gravado pedindo 2 milhões para pagar dívidas. A imprensa internacional destaca gravação letal e clima de choque. Relatores dizem que foram ameaçados de morte. Manifestações contra Temer foram realizadas durante a noite e madrugada em várias capitais do país. Polícia Federal e Ministério Público Federal fazem operação nesse instante de busca na casa de Aécio Neves, no Rio de Janeiro. Flamengo perde na Argentina e é eliminado da Libertadores. Bandidos fortemente armados invadem escola, dominam alunos e professores e fazem arrastão. Corpo sem braço e cabeça é encontrado no Lago do Puraquequara. Pedras amarradas no pescoço e nas pernas e perfurado a golpes de faca, corpo de homem encontrado em Igarapé, no bairro de Santo Antônio. Homem envolvido com tráfico de drogas é morto com 8 tiros na Cachoeirinha. Na Vivenda Verde, outro foi morto a golpes de faca nessa madrugada. Crime na M070. Em improvável acerto de contas, homem conhecido como Pará foi executado com 8 tiros. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Choveu no início da madrugada, dentro da previsão do clima-tempo de 10 milímetros. O tempo ainda é instável e o dia amanhece com 24 graus de temperatura. Vai fazer calor, com máxima de 33 graus Celsius e sensação térmica de 36. Quinta-feira, 18 de maio, é o 138º dia do ano. Faltam 227 para terminar 2017. Dia de São João I. É também o Dia Mundial dos Museus, Dia Nacional do Petroquímico, Dia das Raças Indígenas, Dia Nacional da Luta Antimanicomial e o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Rio Negro subiu só 1 centímetro, registrou a leitura de ontem no Porto de Manaus e que será atualizada daqui a pouco. Seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 80 centímetros. Opera normalmente para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com grande movimentação em seu terminal de passageiros. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Em 1804, Napoleão Bonaparte é nomeado imperador da França, adotando o nome de Napoleão I. 1857, emancipação da cidade de Caruaru, em Pernambuco. 1781, morre Tupac Amaru II, cacique peruano. 1895, Constituição do Patrimônio de Santa Cruz dos Inocentes, que deu origem ao município de Piratininga, em São Paulo. 1910, a Terra passa pela cauda do cometa Halley. 1987, em visita ao Brasil, o bispo sul-africano Desmond Tutu pede boicote à Pretória. 5h50, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã.
Ainda há pouco abrimos manchete aqui sobre o impacto causado pelas revelações de gravação envolvendo Temer e Aécio Neves. E agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal realizam operação da Força Tarefa da Lava Jato desde o início da madrugada de hoje no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nos apartamentos de pelo menos 3 alvos. O senador Aécio Neves, a irmã dele, Andréa Neves, e Altair Neves, conhecido por ser braço direito do deputado Eduardo Cunha. Equipes começaram a deixar a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio por volta das 5:30 da manhã. Os carros com agentes foram por 3 endereços: em Ipanema, na casa de Aécio, em Copacabana, onde a irmã tem um apartamento, e na Tijuca, casa de Altair. Em Ipanema, um chaveiro foi chamado para auxiliar o trabalho dos agentes, já que ninguém foi encontrado para abrir a porta do apartamento de Aécio Neves. A operação teria tido início após a delação do dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, que entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação do senador Aécio Neves pedindo a ele R$2 milhões. No áudio com duração de cerca de 30 minutos, o presidente nacional do PSDB justifica o pedido dizendo que precisava da quantia para pagar sua defesa na Lava Jato. E durante esta edição vamos atualizar tudo o que está acontecendo com relação a este caso. Roberto Pellegrini está nas ruas da cidade. Pellegrini, tivemos aí uma noite e madrugada bem agitada na cidade. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Agitou sim. Bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Tivemos uma noite e madrugada bastante agitada, principalmente, Paulo Guerra, no que diz respeito às ocorrências do Instituto Médico Legal. Pellegrini, na Vivenda Verde, um homem foi morto a golpes de faca já nessa madrugada. Já nessa madrugada, Paulo, foi por volta de 1h dessa madrugada. O corpo ainda está passando por perícia nesse exato momento e aparentemente 25 anos de idade. Pacientes e funcionários do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto entraram em pânico ontem à noite, por volta das 21h, após um homem baleado com a ajuda de outras pessoas entrar na unidade em busca de cuidados médicos. Segundo informações de pessoas na recepção do HPS, uma mulher entrou no local aos gritos de tiro. Ele foi baleado. Na ocasião, muitas pessoas compreenderam a mensagem como sendo um assalto. Houve correria, pânico e algumas pessoas tentaram acessar a área restrita a pacientes. A assessoria do hospital negou que tenha ocorrido assalto no local e divulgou apenas que um homem baleado no bairro de Cachoeirinha chegou à unidade em um carro acompanhado de outras pessoas, mas morreu instantes após chegar ao pronto-socorro. De acordo com o tenente Ferrari, da primeira companhia interativa comunitária, a vítima foi baleada por volta das 20h30 por 2 homens em uma motocicleta. O fato aconteceu na Max da Silveira, bairro de Cachoeirinha. Foi a morte da noite passada, envolvendo talvez o tráfico de drogas, não, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Chegaram lá com o homem baleado e fazendo aquele escândalo todo. Bom, acode, quer tiro, aí alguém entendeu errado e foi aquela correria, Paulo. O homem ainda foi atendido, né? Foi muito bem atendido, mas infelizmente já chegou praticamente sem vida no pronto-socorro 28 de agosto. Após o tumulto, tudo foi colocado de maneira tranquila, foi dito pela polícia, pela assessoria, de que nada demais havia acontecido. Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada, muitos crimes, inclusive na M70, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, na M70 nos chega também a informação, já que o crime foi na madrugada, Paulo, a todo momento nos chega uma versão diferente. Já se fala que o crime possa ter a ver, pode ter sido também um latrocínio, Paulo, né? O homem aí, conhecido como Pará, pode ter sido baleado em um posto de gasolina localizado no quilômetro 3 da M070. Daqui a pouco a gente vai buscar mais informações em relação a esse caso. Chegou apenas o corpo, sem mais detalhes, à sede do Instituto Médico Legal. Detalhes esses que nós vamos em busca daqui a pouco para informarmos aos nossos ouvintes do Jornal da Manhã. A princípio falava-se em acerto de contas e agora há uma outra versão que o Pellegrini está apurando e daqui a pouco trará detalhes. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Daqui a pouco vamos voltar com essas e outras informações. 5h54. Temos informações com Larissa Balheiro. A Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON do Amazonas, levará mais uma ação de cidadania para o município de Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus. A ação desta vez acontece agora, sexta-feira, e o projeto PROCON itinerante estará no município atendendo de 8 da manhã até as 2 horas da tarde.
Os atendimentos vão acontecer na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, localizada na Rua Governador Pimenta Bueno, no centro. A titular do PROCON do Amazonas, Roseli Fernandes, informa que os consumidores que tiverem assuntos a solucionar com empresas devem levar consigo os originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência, além dos documentos que comprovem a relação de consumo, tais como faturas, contratos, recibos e etc. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 5h55 em Manaus. Ainda há pouco falávamos de ações da Polícia Federal e Ministério Público Federal. Está sendo também realizada no Congresso Nacional. 5h56, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos vai realizar uma caminhada nesta quinta-feira dentro da programação da Semana Municipal de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com concentração às 7 horas na rotatória do Produtor, na Altasmirim. A caminhada tem o objetivo de sensibilizar para prevenir, resgatar e promover os direitos violados decorrentes da exploração e da violência sexual contra a criança e o adolescente. Ainda sobre esse assunto, mais detalhes agora com J. Rai. Profissionais das áreas de serviço social, direito e psicologia vão proferir palestras na manhã de hoje nas escolas das redes municipal e estadual de ensino de Iranduba, tendo como público-alvo os próprios alunos e também os pais. A atividade faz parte da programação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado nesta quinta-feira. De acordo com a assistente social Ana Paula Tanaka, assessora da Secretaria de Assistência Social de Iranduba, a SEMAS está encabeçando o movimento aqui no município com o objetivo de conclamar a sociedade a se envolver de forma efetiva no combate permanente a essas práticas que têm causado tantos males às famílias brasileiras. Na lista dos palestrantes que estarão nas escolas na manhã de hoje constam os nomes do advogado Geison Reis, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seccional Amazonas, os secretários municipais da Casa Civil George Gomes e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável José Raimundo Monteiro, ambos também advogados. A mobilização de hoje aqui em Iranduba, em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, tem as parcerias da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino SEDUC, Abrigo Casa de Sara, Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Logo mais às 16 horas haverá uma caminhada pela cidade, terminando com um ato público em frente à sede da Prefeitura. Um dos fatos a serem lembrados nesta data aqui em Iranduba é o assassinato da adolescente N. Strauss Magalhães, que era estudante da Escola Municipal Creuza Abesse Fará. Ela tinha 12 anos de idade quando desapareceu na tarde de 30 de outubro de 2014. A ossada de N. Strauss foi encontrada 15 dias depois em uma mata aqui perto da cidade. Até hoje, passados 2 anos e meio, o autor ou autores do crime ainda não foram identificados. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h59 em Manaus. Fabrício Nascimento tem outras informações. A Defensoria Pública do Amazonas prorrogou o prazo de inscrição para o processo seletivo de estágio em Direito na instituição. O prazo final para a inscrição foi estendido até o dia 26 de maio. A data da prova foi prorrogada para 11 de junho. Os interessados poderão se inscrever até o dia 26 de maio, das 8 às 14 horas, na sede da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas, na rua 24 de maio, 321, Centro, Zona Sul de Manaus. Para realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar documento original com foto. Poderão participar da seleção estudantes do 4º ao 9º semestre do curso de Direito de instituições públicas ou privadas de ensino superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, regularmente matriculados e com frequência regular.
O contrato será celebrado por 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, com jornada de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias pelo período da manhã. Ao estagiário será oferecida uma bolsa no valor mensal de R$ 779, auxílio transporte no valor de R$ 132, além de seguro contra acidentes pessoais. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. A Marinha do Brasil abriu mais um concurso público de nível superior com oferta de 12 vagas para as áreas de contabilidade, administração e economia. Para concorrer a uma das oportunidades do quadro de intendentes da Marinha, é preciso ser brasileiro nato, de ambos os sexos, ter curso superior na área pretendida e ter menos de 29 anos no dia 1º de janeiro de 2018. Até o dia 29 deste mês, a Marinha também inscreve para o quadro técnico do Corpo Auxiliar da Marinha, com oferta de 29 vagas também de nível superior nas áreas de humanas e exatas, tais como direito, comunicação social, informática, educação física, serviço social, entre outras. As inscrições para os 2 concursos podem ser feitas preferencialmente no site da Diretoria de Ensino da Marinha ou em uma das organizações militares da Marinha, nos endereços listados no edital nos dias úteis das 8h30 às 16 horas. As ações de alimentos, pedido ou revisão de pensão alimentícia estão entre as maiores demandas das pessoas que compareceram no primeiro dia de atendimento do programa Defensoria Itinerante na unidade da Defensoria Pública do Estado, no Shopping Cidade Leste. A ação acontece até esta quinta-feira, de 8 às 15 horas, e é voltada para atender questões relacionadas às áreas de família e registros públicos, que incluem divórcio, guarda de crianças e adolescentes, retificação de registros, tutela e inventário, entre outras. Dando continuidade à política de divulgação da marca Amazonas, a empresa estadual de turismo Amazonas Tour, em parceria com a Embratur e a Latam Linhas Aéreas, está promovendo um fan tour com 13 operadoras de turismo italianos das principais agências de turismo daquele país, que irão conhecer um pouco da gastronomia regional, belezas naturais, hospedagem urbana e também terão o privilégio de assistir a um espetáculo do Festival Amazonas de Ópera no Teatro Amazonas. Mais de 500 estudantes do ensino fundamental de escolas estaduais da Zona Sul de Manaus recebem certificado de conclusão das aulas do ProEd Kids, o programa educacional de resistência às drogas e à violência da Polícia Militar do Amazonas, nesta quinta-feira. A cerimônia está marcada para as 16h30 no Comando de Policiamento da Área, CPA Sul. Além de pais, responsáveis, gestores e professores das escolas envolvidas e policiais militares, toda a sociedade pode participar do evento. 6h06 em Manaus. Durante o lançamento do Plano Emergencial da Saúde que aconteceu ontem, o governador Davi Almeida anunciou que já nesta sexta-feira deve liberar recursos da ordem de 22 milhões para os pagamentos de salários atrasados de trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviços para o setor de saúde. De acordo com o governador, o valor será repassado para as empresas. Temos informações de Urucará. Lá está o repórter Valdino Castro. A Prefeitura de Urucará, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência Especializado Assistência Social CREAS e Conselho Tutelar, estarão realizando nesta quinta-feira, 18 de maio, uma caminhada referente ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação visa sensibilizar a população sobre a importância da colaboração de todos, visando a reflexão sobre a temática e prevenir efetivamente tal violência. Igrejas, escolas municipais e estaduais, organizações e serviços que atuam nas redes de proteção socioassistenciais do município estarão participando da caminhada pelas ruas da cidade, a partir das 17 horas desta quinta-feira, com a concentração em frente ao IDAM na Zona Oeste. A caminhada segue até a Praça de Santana, no centro da cidade. Você pode agir. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. A ação será de grande importância para mobilizar a população de Urucará. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h08 em Manaus. Mais informações atualizadas sobre o terremoto político em Brasília. A Polícia Federal está cumprindo, como já informamos no início dessa edição, mandados judiciais em gabinetes no Congresso Nacional, incluindo do senador, presidente do PSDB, Aécio Neves. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Além de Aécio, também são alvos desta operação os gabinetes do senador Zezé Perrella, do PSDB de Minas Gerais, e do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, PMDB do Rio do Paraná.
Os agentes da Polícia Federal chegaram ao Congresso pela chapelaria, o acesso principal às duas casas legislativas. Eles carregavam malotes para apreender documentos e possíveis equipamentos eletrônicos. Daqui a pouco, informações mais atualizadas. Os materiais arqueológicos encontrados durante as obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro e na Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus, serão temas das palestras ministradas pelas arqueólogas Vanessa Benedito e Margarete Cirqueira durante a programação da 15ª Semana dos Museus no Les Artistes Café, no teatro no centro da cidade. As palestras Quando os Artefatos Falam, a cultura material do Centro Histórico de Manaus, ministrada por Vanessa Benedito, e O Dizível e o Indizível na Praça Dom Pedro II, uma abordagem a partir da arqueologia histórica e pré-colonial, apresentada por Margarete Cirqueira, ocorreram respectivamente nesta quinta e sexta-feira, 18 e 19 de maio, às 15 horas. O local, como já dissemos, era Artistes Café Teatro no centro da cidade. Responsável pelo desencadeamento de várias operações no estado, entre elas a Maus Caminhos e Cauchi, a rede de controle da gestão pública no Amazonas criou um canal na internet para estreitar laços com a sociedade que ajudará no combate à corrupção e facilitará denúncias de possíveis irregularidades praticadas com as verbas públicas. Além de dar transparência às ações da própria rede AM, das ações de seus membros por meio do endereço eletrônico criado, o redecontrole.tce.m.gov.br, a população poderá ter acesso em um só lugar às principais ferramentas para fiscalizar a atuação dos gestores e a administração dos recursos. O novo canal foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o Ministério Público Federal, que administra o site, e o Tribunal de Contas do Estado por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação do DITIM TCE Amazonas. O portal da rede de controle, hospedado no domínio do TCE, oferece uma interface simples que possibilita o acompanhamento das ações, decisões, manuais de atuação, além de estabelecer canais de denúncia e de veiculação de campanhas. No dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelava que o Amazonas é a unidade da federação com maior índice de moradores que praticam algum esporte, 32,2%, a capital ganhou mais uma ação para reforçar e aumentar este índice. Trata-se do projeto de esporte, saúde e lazer lançado pelo governador Davi Almeida nesta quarta-feira no Centro Cultural Povos da Amazônia. O projeto, que reúne atividades físicas, recreativas e de lazer gratuitas à população, deve chegar em outros bairros da capital com o intuito de estimular a comunidade a praticar atividades físicas regulares e a ter hábitos saudáveis. Durante a visita à Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino SEDUC, o governador assinou o aviso de licitação para a construção do Centro Educacional de Tempo Integral 7 de Tefé. A obra será financiada pelos recursos do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional, o PADEA. A hora em Manaus. 6:12. A Prefeitura de Manaus vai montar um posto sentinela no terminal rodoviário da cidade para monitorar a chegada de novos grupos de indígenas oriundos de território venezuelano. No posto vai ser feita a identificação, triagem e levantamento de possíveis doenças pré-existentes para que seja feito o encaminhamento imediato dos casos mais graves às unidades de saúde do município. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão, durante a quarta ação de saúde voltada para os 226 indígenas que estão na área central da cidade. Esse é um trabalho que será permanente. Nós temos aqui uma população extremamente vulnerável, precisa de uma atenção muito específica e muito integral. E tem chegado mais pessoas da Venezuela, estamos esperando mais pessoas. Portanto, estamos montando a partir de amanhã, ou depois de amanhã no máximo, um posto avançado lá na rodoviária, permanente, que ficará sendo um posto sentinela, observando as pessoas que estão chegando, triando, vendo já quem tem algum estado de saúde mais grave, para que nós possamos ganhar tempo com isso. Ao todo, de acordo com dados da Caritas Arquidiocesana de Manaus, estão hoje na cidade 367 índios da aldeia Huaral, da região do Delta do Orinoco, na Venezuela. O atendimento aos indígenas foi feito nas dependências da Caritas na Joaquim Nabuco, coordenado pelo padre Hudson Ribeiro, responsável pela mobilização do grupo. Ele destacou a importância do reforço dos órgãos e a Caritas Arquidiocesana de Manaus nas ações. Essa ação de hoje que acabou mobilizando a Sensa, a Sejusc, a Semarde com a Caritas, unindo força a gente acaba conseguindo afinar o discurso e acaba oferecendo um atendimento um pouco mais diferenciado, um pouco mais de qualidade, trazendo a maioria das pessoas, praticamente acredito que todas estão aqui, são 226, e aí evitando com que mais mortes de crianças possam vir a ocorrer. 6:13 em Manaus.
O Ministério Público do Amazonas ajuizou 6 ações judiciais contra as empresas Humanizar e RH Multisserviços por descumprimento reiterado dos contratos de gestão das unidades prisionais do Estado. Nas ações, o órgão requer a rescisão dos contratos, além do pagamento de multas que juntas somam mais de 23 milhões de reais. As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a influenza, principalmente crianças menores de 5 anos, gestantes e professores, têm poucos dias para se proteger contra a gripe. O prazo final da imunização é de 26 de maio e até agora com 60,48%, ou seja, 246.339 pessoas vacinadas. A Secretaria Municipal de Saúde alerta para que não deixem para a última hora. Segundo o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão, para vacinar quem não tem tempo de ir a alguma UBS de dia, há as 10 unidades de horário ampliado que funcionam até as 21 horas e aos sábados estas UBSs funcionam até ao meio-dia. Homero salientou que a vacina demora pelo menos 15 dias para fazer efeito, por isso a importância de se vacinar o quanto antes para não ter contato com o vírus. Devem se vacinar as pessoas com mais de 60 anos ou mais de idade, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas aldeados e assistidos pela CESAI, as crianças na faixa etária de até 6 anos, a menores de 5 anos de idade, 4 anos, 11 meses e 29 dias, as gestantes, as puérperas até 45 dias após o parto, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. O vereador Álvaro Campelo anunciou para hoje às 10 horas na sala das comissões da Câmara Municipal nova reunião da Comissão de Defesa do Consumidor em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia para buscar alternativas à gestão do terminal pesqueiro de Manaus. Mostrando-se indignado, o deputado Cabo Maciel, líder do PR, contestou o áudio do subcomandante da Polícia Militar, Coronel PM Walter Cruz, e defendeu a lei de número 4044/2014 que garante as promoções dos militares. Maciel cobrou postura e respeito com os policiais e bombeiros do Amazonas. Maciel disse que sua fala é uma resposta direta ao subcomandante da Polícia Militar, Coronel Walter Cruz, que em vídeo disponível nas redes sociais minimizou o direito à promoção dos policiais militares determinada na lei. O problema não é a opinião do oficial, é o tom da voz e a forma como as palavras são colocadas, afirmou o Cabo Maciel. Zerar as filas de espera para exames médicos, consultas com especialistas e cirurgias eletivas é o principal objetivo do Plano Emergencial de Saúde, o programa Fila Zero, lançado pelo governador Davi Almeida ontem. O programa inclui outras medidas para melhorar o atendimento da rede estadual de saúde, como a liberação de 22 milhões para os pagamentos de salários atrasados de trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviços para o setor e a compra já efetuada de 52 milhões em medicamentos. A meta do programa é de que em até 90 dias as consultas e cirurgias que estão agendadas sejam realizadas. Para tanto, a oferta dos serviços da própria rede estadual de saúde deverá ser aumentada com apoio da rede privada. Conforme o levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, no Amazonas existe 137.482 pacientes aguardando na fila para consultas e exames e 6.966 em fila de espera para cirurgias de alta complexidade. As maiores demandas de cirurgia são para ortopedias, com 2.306, urologia 572 e cirurgia geral 506. Na área de consultas, as 3 maiores especialidades de maior procura são urologia geral, com 9.417 na fila, dermatologia geral 5.999 e fisioterapia 3.699. Na lista dos exames estão exames ultrassonográficos 42.356, patologia clínica 12.664, ressonância magnética 5.352. Na área de oncologia estão a cirurgia de cabeça e pescoço, urologia e mastologia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, deve julgar o mandado de segurança impetrado pela Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa contra a realização de eleições diretas para governador do Amazonas. A ação da Assembleia Legislativa do Estado com pedido de tutela de urgência antecipada solicita que a escolha do chefe do Executivo Estadual seja feita pelos 24 deputados estaduais da Casa e não pelo povo,
conforme decidido pelo TSE, na ação que cassou os mandatos de José Melim Henrique Oliveira no dia 4 de maio deste ano. O mandado de segurança havia sido distribuído ao relator ministro Herman Benjamin e repassado ao ministro Napoleão Maia. Na tarde de ontem, entretanto, Maia determinou que os autos fossem encaminhados ao ministro Gilmar Mendes. De acordo com a decisão, Napoleão Maia reiterou que ficou vencido no julgamento de Melo e Oliveira, uma vez que só ele e Luciana Lócio decidiram pela inocência do ex-governador e ex-vice do Executivo amazonense. Por esse motivo, ele repassou a decisão para o presidente do TSE. Só resta aguardar. Polícia. Cidade vive horas agitada. Alberto Peregrini tem os detalhes. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é verdade. Paulo, uma noite, madrugada agitada, inclusive nos pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro 28 de agosto. 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo à noite de ontem. Em um dos casos, um homem que foi baleado na Cachoeirinha acabou morrendo logo após da entrada no 28 de agosto. Ele já chegou praticamente morto. Parentes, quando chegaram, é bala, disseram foi de bala. Alguém entendeu errado, achando que era assalto, foi uma correria no pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, logo o boato foi desfeito e tudo voltou à normalidade naquela unidade de saúde. Aliás, todos que procuram 28 de agosto são muito bem atendidos. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. A noite passada registrou um homem que deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada por volta de 22h30. Ele é conhecido como Sérgio, o Serginho do Mutirão. Ele acabou apanhando lá mesmo no bairro onde mora, no Amadeu Botelho. Quem mora no Amadeu Botelho também mora no Mutirão. Mutirão e Amadeu Botelho, aquele conjunto ali, tudo é a mesma coisa. Antigamente o Amadeu Botelho era chamada do conjunto Embrião, as casinhas bem pequenininhas. Agora as casas estão bonitas, mas continua sendo Mutirão. Pronto Socorro Platão Araújo. A noite passada registrou um homem que deu entrada vítima de agressão física. Uma outra pessoa deu entrada de ferida por estocadas de faca no Pronto Socorro Platão Araújo. Esse homem, segundo as primeiras informações, ainda não está identificado. Ele levou 2 facadas em uma briga que ocorreu em um bar na zona leste da cidade. O estado dele é grave, ele não tem sequer uma identificação até o presente momento, mas está sendo muito bem atendido no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia, a Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil na rua, o secretário Sérgio Fontes apreendendo muita droga e batendo todos os recordes de apreensão. E o que o doutor Sérgio aprendeu em 2 anos, não se apreendia em mais de 20 anos em Manaus. Ontem foi presa Ângela Oliveira da Silva, 39 anos, acusada de tráfico de drogas e corrupção de menores. Ela foi presa no bairro da Compensa. Um adolescente de 14 anos também foi apreendido durante a ação policial. Foi uma ação aí dos profissionais do 8º DIP que fizeram uma investigação, montaram campana na frente da casa da Ângela e viram que tinha muito adolescente servindo de vendedor de droga. Ela recrutava menores para vender. Na casa foram apreendidas porções aí de cocaína, de ox, de maconha e de skunk, além de balança de precisão, liquidificador para bater a droga e por aí vai. A Ângela, pense numa traficante feia, foi presa lá no bairro da Compensa.
20 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidas ontem em uma casa localizada na rua Sul América, lá no bairro da Glória. Tá cheio de maconheiro ali naquela área. E esses bandidos foram presos ontem lá no bairro da Glória. O entorpecente estava escondido dentro de uma mala encontrada embaixo da cama. No local também foi achado uma balança de precisão. Tá aí, foi mais uma grande ação aí da polícia. Policiais do 15º Distrito Integrado, o delegado Leonardo Valença aí, que fez aí essa apreensão de mais de 20 quilos no bairro da Glória, mais precisamente na rua Sul América. Polícia Civil, Polícia Militar na rua e mais um homem preso. Um homem identificado como Robson Mendonça Coelho, de 24 anos, foi preso na manhã dessa quarta-feira pela equipe de investigação do 10º Distrito Policial. Foi no bairro do Alvorada. De acordo com o delegado Danilo Bacarim, os policiais chegaram até o local e prenderam os jovens aí que estavam com mais de 190 trouxinhas de óxido e uma pedra média de cocaína, além também da famosa maconha skunk, aquela que não queima o dedo do noiado. Noiado agora só quer saber de skunk, não quer mais saber de maconhazinha, daquela que tem talo, que deixa o dedo amarelado e por cima ainda queima os beiços do noiado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. No bairro do Puraquequara, um homem foi encontrado, o corpo de um homem foi encontrado e já estava em avançado estado de decomposição. O corpo estava sem os braços, estava sem uma das canelas e a cabeça do cadáver sumiu. O homem foi encontrado sem cabeça. A polícia, a população pergunta: ah, meu Deus, uma senhora perguntava, cadê a cabeça desse homem? Esse homem foi decapitado e a cabeça dele não foi encontrada. Tudo aconteceu lá no lago do Puraquequara. Menino curioso, estava tudo lá por perto do lago, onde canoa outros a pés, procurando a cabeça do homem. Esse homem que perdeu a cabeça foi morto, foi decapitado lá no Puraquequara. Com uma pedra amarrada no pescoço, outra pedra amarrada nos pés. O homem foi esfaqueado e jogado no rio, jogado em Igarapé, no bairro da Glória, ali na área do Santo Antônio, melhor dizendo. Esse homem foi jogado dentro das águas, estava com perfurações e também com pedra no pescoço e na testa. Como é que escapa? Perfurado e também com a pedra amarrada no pescoço. Ele foi jogado no rio. O corpo foi encontrado a noite passada e foi levado ao Instituto Médico Legal. Até o momento não se sabe, não se viu, não se comentou quem foi que matou ou por que mataram esse homem. Até mesmo aquelas fofoqueiras que todo bairro tem, aquelas que gostam de ficar na janela, não sabem, não viram quem matou esse homem. No bairro de Cachoeirinha, por volta de 20 horas, ou melhor, 22 horas era a noite de ontem. Um homem foi assassinado no bairro de Cachoeirinha. Tudo parecia tranquilo na Cachoeirinha. Nesse mesmo momento, a tristeza tomava conta da urubuzada. Era pena de urubu para todo lado. Tinha flamenguista chorando. O Flamengo está fora da Libertadores. E nesse mesmo momento, um homem chorava. Aliás, um homem estava sendo morto. Ele levou 1, 2, 3, 6,
8 balaços pelo corpo. Ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, ou melhor, ao 28 de agosto, e não resistiu aos ferimentos e morreu. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem, entretanto, ele acabou morrendo em um dos leitos do pronto-socorro 28 de agosto. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Morte na Vivenda Verde. Um homem até o momento não identificado, aparentando aproximadamente 25 anos, foi barbaramente assassinado, foi pipinado a facadas, diversas estocadas tiraram a vida desse homem. O Instituto Médico Legal foi acionado e a viatura, o carro-tumba foi até o local, juntamente com a equipe de perícia técnica científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes. A perícia foi feita e o corpo levado ao Instituto Médico Legal. Repito, foi ontem por volta de 23 horas e 30 minutos. Morte no Cacau Pireira. Pensa num lugar violento. Pensa onde a desgraça toma conta, a morte, o assalto. O negócio não tá fácil lá no Cacau Pireira, ali na área do município de Iranduba. Em um posto de gasolina, um homem conhecido como Pará foi barbaramente assassinado a tiros. As informações ainda desencontradas. Um fala em acerto de contra, outro fala em latrocínio. O fato é que o homem foi assassinado ontem, na madrugada, aliás, já na madrugada de hoje, lá no quilômetro 3 da M070, a estrada que liga o município de Iranduba a Itacoatiara. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 58 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, umas informações de trânsito no bairro de Santo Antônio, nas proximidades ali do Porto da Balsa, ao lado do cemitério. Uma carreta em pane mecânica atrapalha o trânsito nesse momento. Você que está dirigindo, evite ali as proximidades do cemitério, próximo ao antigo Porto da Balsa de São Raimundo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h35, Sema. Nós vamos atualizar as informações sobre a ação da Polícia Federal desde o início dessa edição. Estamos informando. Depois do Congresso Nacional, a Polícia Federal foi ao Tribunal Superior Eleitoral hoje cumprir mandados de busca. A intenção é encontrar documentos que possam servir de prova contra o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, que trabalha na Corte Eleitoral e que foi preso pela corporação agora de manhã. A defesa dele não foi localizada. De acordo com a página do TSE na internet, Vilela é membro auxiliar na Procuradoria-Geral Eleitoral. Pelo regimento, o procurador auxiliar é aquele que, em razão da necessidade de serviço, poderá ser designado pelo Procurador-Geral Eleitoral dentre os membros do Ministério Público Federal para oficiar perante os tribunais regionais eleitorais. Os números das loterias. Aqui no concurso 4.385 sorteou as dezenas 20, 22, 25, 52 e 67. Duas apostas ganhadoras, cada uma recebe R$7.281.351,12. Os apostadores são de Macapá, de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. A Loto Fácil no concurso 1512 teve uma aposta do Rio de Janeiro, R$2.007.000 para este apostador. E as dezenas sorteadas foram 02, 03, 04, 06, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 24. A Mega Sena acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de 30 milhões. Dezenas sorteadas no concurso 1931. 02, 08, 09, 15 22 e 34. 6h38. Esportes. Iranduba provou mais uma vez que é imbatível em casa. Nesta quarta-feira, na Arena da Amazônia, venceu o Audax de São Paulo por 3-1 e manteve 100% em seus domínios. Esta é a 11ª vitória em 12 jogos no Campeonato Brasileiro Feminino. Com o resultado, Iranduba, que já está classificado para as quartas de final, chega aos 33 pontos e mantém a liderança do grupo 1 do Brasileiro Feminino. O Flamengo está fora da Copa Libertadores. Com uma pane nos minutos finais, o time rubro-negro perdeu de virada por 2-1 para o São Lourenço, na Argentina, nesta quarta-feira, no estádio Nuevo Gasômetro, lá em Buenos Aires. O resultado eliminou os cariocas, classificou os argentinos e deu vaga também ao Atlético Paranaense, que bateu a Universidade Católica por 3-2 no Chile. Depois de 2 vitórias acidentais sobre o Fluminense na decisão do Carioca, se achando imbatível, a chamada seleção da Gávea mostrou que é um time doméstico. O desempenho é um fracasso para o clube que jamais escondeu a prioridade para a Libertadores na temporada. Nos outros jogos da Libertadores, o Lanús perdeu em casa para a Chapecoense 2-1. O Sporting Cristal foi derrotado pelo Santa Fé por 2-0. O Santos, com a velha história da altitude, jogando em La Paz, empatou com o Strongest em 1-1. O jogo de ontem pela Copa do Brasil. O Grêmio venceu o Fluminense por 3-1. Palmeiras 1, Internacional 0. A Libertadores da América hoje tem às 21h45 Botafogo do Rio de Janeiro e Atlético Nacional. Últimas notícias. Após 6 altas consecutivas, a Bovespa fechou em queda nesta quarta-feira de 1,67% com 67.540,25 pontos. A Embraer teve a maior desvalorização de ações no dia, com 5%. O dólar subiu também após 6 baixas seguidas e agora vale R$3,134. O Enem 2017 não terá o prazo de inscrição prorrogado, segundo o INEP. As inscrições terminam amanhã e até ontem o sistema registrava 4,8 milhões de inscritos, ritmo menor que o do ano passado. Informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Ainda há pouco nós comentávamos sobre a carreta, né? Que está atrapalhando o trânsito ali ao lado do cemitério no bairro de Santo Antônio, São Raimundo, ali próximo ao Porto do Balsa. Paulo, essa carreta ia subindo a rua Jerônimo Ribeiro, ao lado do cemitério. Essa carreta perdeu o controle, bateu no poste, derrubou o poste, bateu em outros carros que estavam estacionados, está atravessada nesse momento e o trânsito na Jerônimo Ribeiro está totalmente interditado. Fica a dica para quem está dirigindo nesse momento ali na área do bairro de São Raimundo e também Santo Antônio. Paulo Guerra. 6h44 em Manaus. A reforma da Previdência para os militares incluirá a idade mínima, mas não deve chegar aos 65 anos para homens e 62 para mulheres, como a do regime geral. De acordo com o ministro Raul Jungmann da Defesa, a categoria seria diferente porque os militares precisam estar em boas condições físicas. O Conselho Militar de Defesa se reunirá hoje para discutir o assunto. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que prevê ajuda para a recuperação fiscal dos estados em crise financeira. A proposta segue para a sanção do presidente Michel Temer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu o plano de mudar a embaixada do país em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, uma promessa que fez há meses, mas que poderia prejudicar qualquer aproximação com os palestinos, informou a Casa Branca, a agência F. Os Estados Unidos decidiram manter o acordo nuclear de 2015 e prolongar o alívio das sanções contra o Irã previsto neste acordo, apesar do presidente Donald Trump ter criticado o texto assinado pelo governo Barack Obama, informou o Departamento de Estado. O Departamento de Justiça americano nomeou ontem um conselheiro especial para liderar a investigação sobre a suposta influência da Rússia nas eleições americanas em 2016. O nomeado é o ex-diretor do FBI, Robert Mueller. Ele será autorizado a investigar crimes federais de acordo com o Departamento de Justiça americano. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas nesta quarta-feira após 2 explosões na área industrial da cidade de Cartagena, no norte da Colômbia, informaram fontes oficiais e meios de comunicação locais. As fontes indicaram que as explosões aconteceram na Corporação de Ciência
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento da Indústria Naval Marítima e Fluvial Cotiquimar, no estaleiro de Astivisque. O presidente venezuelano Nicolás Maduro ordenou nesta quarta-feira a militarização do estado de Táchira, na fronteira oeste com a Colômbia, após saques e ataques contra instalações policiais e militares em uma nova escalada da crise, que já fez 42 mortes em 7 semanas de protestos. Ordenei o envio de 2.000 guardas e 600 tropas de operações especiais, declarou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, através da emissora estatal VTV, indicando que a medida foi decidida por Maduro em razão da escalada da violência em San Cristóbal, capital de Táchira, e nos vários municípios vizinhos. Cerca de 20 estabelecimentos comerciais foram saqueados e 2 sedes policiais incendiadas. O país amanhece sob o impacto de uma notícia devastadora para o governo Temer e se pergunta: o que acontece agora? No Congresso, a oposição já protocolou o pedido de impeachment e até mesmo aliados do presidente falam na sua renúncia. Brasília e São Paulo tiveram protestos à noite. No Rio, panelaços foram ouvidos. Em Brasília, expectativas voltadas para o STF, que ainda não se pronunciou sobre as informações bombásticas reveladas pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem do colunista Lauro Jardim do jornal Globo, dono do frigorífico JBS, Wesley Batista, gravou Temer dando aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha na operação Lava Jato e entregou o áudio em delação à Procuradoria-Geral da República. Temer se pronunciou no fim da noite com uma nota em que confirmou a reunião com o empresário, mas que jamais tentou evitar a delação de Cunha. A oposição protocolou 2 pedidos de impeachment contra Temer e a base aliada do presidente fala em renúncia. No Supremo, silêncio. O ministro Fachin, relator da Lava Jato, se fechou em seu gabinete e foi embora sem falar com a imprensa. A Procuradoria-Geral da República também recebeu uma gravação do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, pedindo 2 milhões de reais. No auditório com duração de cerca, ou no áudio com a duração de cerca de 30 minutos, o presidente nacional do PSDB justifica o pedido dizendo que precisava da quantia para pagar sua defesa na Lava Jato. Aécio indicou um primo dele para receber o dinheiro e a entrega foi filmada pela Polícia Federal. A Polícia Federal também rastreou o caminho do dinheiro e descobriu que ele foi depositado em uma empresa do também senador tucano Zezé Perrella. A gravação faz parte do material da delação premiada dos 2 irmãos. Em nota, a assessoria de imprensa de Aécio Neves afirmou que o senador está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos. Os irmãos Wesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS, relataram às autoridades brasileiras que receberam ameaças de morte e foram autorizados a deixar o país, segundo a apuração da TV Globo. Wesley e Wesley moram em Nova York, nos Estados Unidos. A imprensa internacional repercute o caso. Nos Estados Unidos, o The New York Times informou que o presidente brasileiro endossou propina de empresários em fita secreta, enquanto o Washington Post reportou que o líder brasileiro nega relato de que endossou o pagamento de propina para o ex-deputado. No Canadá, o The Globe and Mail escreveu que a crise política brasileira se aprofunda e que o presidente Temer foi supostamente gravado combinando propina. O site do jornal argentino El Clarín, que reporta a notícia em sua manchete, informa que a gravação foi entregue pelo dono do frigorífico JBS, Wesley Batista, ao Ministério Público. A agência econômica americana Bloomberg noticiou que um fundo ETF brasileiro comercializado em Tóquio caiu 8% logo após o aparecimento da notícia. Como forma de mostrar a repercussão no ambiente de negócios, a reportagem também cita o presidente de uma associação de bares, Cláudio Lamáquia, que pede respostas imediatas à sociedade. Os brasileiros não podem continuar vivendo com dúvidas em relação a seus representantes, afirma. O jornal espanhol El Mundo também repercute o caso, afirmando que a gravação pode ser letal para Temer. A britânica BBC publicou reportagem dizendo que as alegações contra Temer geraram onda de choque em todo o país e que um político já entrou com um pedido de impeachment contra o presidente. A Deutsche Welle da Alemanha noticia o caso, observando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cancelou a sessão parlamentar após saber da notícia e que a revelação causou comoção na opinião pública brasileira, que especulava as graves consequências para Temer e seu governo. O jornal francês Le Figaro diz que Temer está em meio a uma tormenta. E como o Jornal da Manhã já informou, a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão na manhã de hoje em endereços do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília, todos ligados ao senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, presidente nacional do PSDB. Também fez buscas no Congresso Nacional e no Tribunal Superior Eleitoral. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Temer diz que não renuncia e quer ouvir fita de conversa com Joesley. Folha de São Paulo. Tiro no coração político de Temer. Gravação sugere crime no cargo. O Estado de São Paulo. Joesley diz que Manteiga intermediava propina da JBS ao PT. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Denúncia contra Temer toma avanço das reformas mais difícil. Valor econômico. Área executiva do mercado financeiro, o governo acabou e Temer deve sair. Estado de Minas. Se a JBS delatar, será o fim da República, teria dito Eduardo Cunha. Jornal do Comércio no Recife. Manifestantes vão às ruas pedindo a saída de Michel Temer. Panelaços se repetem. Fortaleza, Diário do Nordeste. Em nota, presidente confirma encontro, mas nega ter comprado silêncio. 0 hora, Porto Alegre. Presidente da Câmara e Senado encerram sessões após denúncias de jornal. Brasil Econômico. Protesto em frente ao Palácio do Planalto tem princípio de tumulto e presença do Exército. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Crise persiste nos fretamentos de cargas. A crítica. Hecatombe em Brasília, gravação fulminante. Em tempo. A casa caiu. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, Fabrício Nascimento, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra.